Sabe aqueles carros excelentes que por alguns motivos acabam ficando esquecidos no mercado de usados? No vídeo de hoje eu separei 5 opções que são melhores e mais baratas que os concorrentes, mas que estão encalhadas no mercado de usados e valem a pena comprar, principalmente se você busca o melhor custo-benefício. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. O Ford Fusion, infelizmente, é um carro que frequentemente é alvo de desinformação. Atualmente, tornou-se um carro um tanto quanto esquecido por muitos. Na maioria das vezes, as pessoas que pensam em comprar esse carro ou são muito fãs deste modelo ou são entusiastas. Uma das grandes polêmicas que envolve esse carro aqui foi quando a Ford decidiu interromper a fabricação de carros aqui no Brasil, mas vale a pena comentar que o Fusion nunca foi fabricado aqui no Brasil, sempre foi importado do México. Então, em relação a peças, isso não é uma preocupação. Outro ponto que também prejudicou a sua reputação foi o problema no motor, especialmente nos motores 2.0 EcoBoost lote 910 de 2017 a 2019, nos quais ocorre a mistura de óleo com água. No entanto, a Ford costuma trocar o motor gratuitamente na maioria dos casos. Porém, a minha recomendação é, se você está pensando em comprar esse carro, comprar os modelos anteriores a 2017 ou com o motor já substituído para evitar esse problema. Apesar desses detalhes, o Fusion é um carro excelente até hoje em dia. Seu custo de manutenção é um dos mais baixos da categoria e o seu preço, que varia entre 60 e 120 mil reais, faz ele ter um dos melhores custo-benefício do mercado de usados. E vale super a pena se você quer um carro mais diferente, tecnológico, equipado, confortável e com excelente espaço interno e porta-malas. Eu acredito que uma das coisas que mais enche os olhos de quem está procurando um Fusion com certeza são os equipamentos. Desde a versão de entrada, a SL com motor 2.5, ele já é muito equipado, mas ainda nas versões Titanium, FWD e AWD. O primeiro modelo dessa geração aqui, que chegou em 2013, tem duas versões, sendo a SL, que era destinada apenas para o motor 2.5, e a Titanium, que passava a ter exclusivamente o motor 2.0 turbo. Essa última versão tinha a opção de ter a tração AWD. Só que, conjunto com a tração AWD, ele recebia vários outros equipamentos, como sensores de estacionamento dianteiro, indicador de fadiga, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e o assistente de estacionamento. Se for um modelo a partir de 2015, ele tem tudo isso de série desde o modelo FWD. Agora falando sobre outro destaque do Fusion, que é a sua mecânica. Nessa geração aqui ele trouxe uma grande evolução. O motor 3.0 V6 foi substituído por um motor 2.0 EcoBoost Turbo, que tem injeção direta de combustível. Ele tem a mesma potência do motor V6, só que em uma litragem bem menor. Ele gera 240 cavalos a 5.500 RPM e 34,7 kg de torque a 1.750 RPM. E o câmbio dele é um automático de 6 marchas, o 6F35. Por aqui, nada de Power Shift. Não confunda, porque realmente são câmbios totalmente distintos. Ele faz de 0 a 100 em 7,4 segundos e a velocidade máxima dele é limitada eletronicamente a 195 km por hora. Uma pena. O consumo dele, considerando que é um carro bem pesado, um sedã médio-grande, com motor turbo que tem 240 cavalos, não é um consumo tão ruim. Lógico que isso vai variar bastante, por isso que é uma média. Dentro da cidade, 7,9 km por litro. Rodovia, 11,2 km por litro. E para você que ainda não segue o canal no Instagram, corre lá e nos siga. Estamos postando conteúdos e novidades bem legais que às vezes não aparecem aqui no YouTube. Então segue a gente por lá, isso vai nos ajudar bastante. Um Ford Fusion Titanium com motor 2.0 do ano de 2014 tem preço médio entre 70 e 83 mil reais. Dependendo da sua região, você pode até achar abaixo dessa faixa de preço. Eu acredito que é um excelente carro e é um excelente negócio para você fazer em 2024.
Lógico que você deve levar em consideração o custo de manutenção, que embora seja o mais barato da categoria, continua sendo um pouco mais alto se você comparar com carros de entrada. No geral, vale super a pena se você pegar um bom estado de conservação e fazer uma excelente pré-compra. Uma das marcas com a maior reputação aqui no Brasil, com certeza, é a Toyota. A maioria dos modelos fabricados e importados dela aqui no Brasil são muito buscados, principalmente pela sua alta confiabilidade mecânica. A certeza de você comprar um Toyota e não ter dor de cabeça é muito grande. Porém, sempre fica um carro esquecido, e aqui na Toyota é o RAV4, que até hoje em dia parece que não caiu muito no gosto do brasileiro. Quando a quarta geração dele chegou aqui no Brasil em 2014, teve tudo para ser um grande sucesso. Carregava a mesma plataforma, mecânica e confiabilidade lá do Corolla, porém era bem mais caro também. Em relação ao conteúdo, aos equipamentos, tecnologias, era bem parecido ou até pior dependendo da versão. Porém, no geral, até hoje é um carro que agrada muito, e não faz muito sentido esse carro ter ficado esquecido, já que o Corolla Cross, que tem um projeto bem pior, é um enorme sucesso de vendas. Eu acho o RAV4 uma excelente opção, até porque estamos falando de um crossover médio, que diferente dos compactos, ele tem um excelente espaço interno, acabamento e acaba sendo bastante interessante para quem procura um refinamento a mais do que os tradicionais SUVs compactos aqui do Brasil. Ele tem 3 versões, sendo 2 com motor 2.0, a mesma motorização que encontramos no Corolla, e a tração dele é 2x2 ou 4x4. A terceira versão tem motor apenas 2.5 e sempre com tração 4x4. Sinceramente, a versão que mais faz sentido comprar é a 2.5. Ele é muito mais completo e acaba chamando mais atenção. As versões 2.0 têm mais cara de crossover compacto e hoje em dia não tem muito bom custo-benefício. Na lista de equipamentos, espere um carro apenas ok para a categoria, entrega itens de série como os airbags frontais, laterais de cortina, o controle de estabilidade de tração, sensores de estacionamento traseiro, Isofix, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos em couro, banco do motorista com ajuste elétrico e aquecimento, chave presencial compartida por botão, multimídia com conexão USB, Bluetooth além de GPS. Embora tenha esses recursos, essa multimídia, principalmente nos primeiros modelos, não agrada muito. Trava, é lenta e não tem boas funcionalidades. No geral é um carro muito bom e sim, essa versão aqui é muito mais equipada do que um Corolla Altis da mesma geração. O RAV4 é um carro bem grande, o entre-eixos dele é de 2,66 metros e ele tem uma largura de 1,71 metros. Além disso, ele tem um bom aproveitamento, o que faz com que todos os 5 ocupantes viajem muito bem. E o porta-malas tem 547 litros, é gigantesco. Partindo para a sua mecânica, ele é equipado com motor 2.5 da mesma família do 2.0, 2AR FE. Ele é apenas a gasolina e gera quase 180 cavalos a 6.000 RPM e 23,8 kg de torque a 4.100 RPM. Diferente do 2.0, que usa um câmbio CVT, por aqui temos um câmbio convencional de 6 marchas, e a tração dele é AWD nas 4 rodas, sob demanda. Ele faz 0 a 100 em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em relação ao consumo, espere um carro que faz uma média dentro da cidade de até 8 km por litro e na rodovia 11 km por litro. Na rodovia, esse consumo divulgado oficial eu até acredito. Já na cidade, principalmente pela tração 4x4, já que isso aumenta o peso do carro e por ser um motor 2.4, eu acredito que a média dele deve ficar no máximo a 7 km por litro. Mas é lógico que isso vai variar muito, até porque é uma média. Um Toyota RAV4 2.5 do ano de 2014 tem preço médio entre 95 e 110 mil reais. É praticamente o mesmo preço de um Toyota Corolla Altis. Mas diga aí nos comentários se você levaria para casa o RAV4 ou um Corolla. Um sedã bem legal que foi lançado ano passado, mas parece que não caiu muito no gosto do brasileiro também, é o Nissan Sentra. Nosso mercado brasileiro é muito engraçado. O carro pode ser maravilhoso, mas se não cai no gosto do brasileiro, infelizmente ele acaba tendo vendas péssimas. Essa nova geração dele ficou sensacional, mas infelizmente é um carro que 0 km não está sendo muito vendido, assim como no mercado de usados.
Talvez daqui a alguns anos, quando o preço dele cair bastante, ele vai ter uma boa procura, assim como a geração B8, a anterior, tem hoje em dia. Essa geração do Sentra trouxe quase tudo de novo: plataformas, versões, equipamentos e tecnologias, só não trouxe uma nova mecânica. Ele chegou em duas versões, a de entrada chamada de Advance e a topo de linha Exclusive, que chama muita atenção e eu acredito que seja a versão mais vendida dele, pelo menos 0 km. E ele entrega muitos equipamentos, como farol automático, partida remota do motor, piloto automático adaptativo, retrovisor interno fotocrômico, retrovisores externos com rebatimento elétrico, teto solar, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída de faixa, monitoramento de ponto cego, câmera 360 graus com detecção de pedestres e obstáculos, sistema de som Bose com 8 alto-falantes e muitos outros equipamentos. Outro destaque desse novo Sentra é o espaço interno. Ele tem um entre-eixos de 2,70 metros e a largura 1,81 metros. Porém, o porta-malas diminui. Antes passava dos 500 litros, já nessa geração aqui tem 466 litros. Partindo para a sua mecânica, embora seja praticamente a mesma da geração passada, temos algumas pequenas mudanças e melhorias. Ele utiliza um motor 2.0 MR20DD. Anteriormente era um MR20DE. A diferença desse motor aqui é que ele passa a ser apenas a gasolina, porém com injeção direta. Com isso ele gera 151 cavalos a 6.000 RPM, 20 kg de torque a 4.000 RPM. Na geração passada eram apenas 140 cavalos. O câmbio dele continua sendo um CVT que simula 8 marchas. Ele faz 0 a 100 em 9,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. Em relação ao consumo, ele faz uma média dentro da cidade de 11 km por litro, rodovia 13,9 km por litro. O Nissan Sentra 2023 custa entre R$ 145 e R$ 178 mil. No mercado de usados, até porque já virou o ano, você consegue achar numa faixa de preço um pouco menor dependendo da sua região. E é um carro muito bom. Sinceramente, entre um Corolla e o novo Sentra, eu iria do novo Sentra tranquilamente. É um carro lindíssimo, tem muitas tecnologias. O que decepciona por aqui realmente é o motor dele. É um motor muito confiável, tem um bom consumo, porém deve um pouco de desempenho comparado com alguns concorrentes. Já está ficando um pouco ultrapassado. O Peugeot 208 da antiga geração carregou o título do carro mais econômico do Brasil por muito tempo. Hoje em dia, ele perde para alguns carros, mas ainda assim é muito mais econômico do que vários modelos atuais. Além disso, apesar de ser um carro de entrada, chama atenção porque é muito bonito, tem muitos equipamentos, tecnologias para a categoria dele e o preço dele é muito bom, muito mais barato do que um Gol, Mobi ou Kwid, e ele é um carro superior em todos os quesitos. A versão que normalmente eu indico aqui no canal é com motor 1.2 PureTech, já que visa essa maior economia de combustível. E levando isso em consideração, ele tem 3 versões: Active, Active Pack e Allure. Essas versões atualmente no mercado de usados, dependendo do ano, variam entre 40 e 55 mil reais. O interessante é que se você pegar a versão Allure, por exemplo, não vai sentir falta de equipamentos, pois a lista é bem extensa. Eu considero um excelente custo-benefício para a categoria dele. Um item que ele vem até equipado é o teto solar panorâmico, bem diferente em um carro de entrada. Ao contrário de seu irmão, o Citroën C3, que já foi considerado um dos carros mais problemáticos do Brasil, o 208 é muito confiável. Se você fazer também uma boa pré-compra, comprar um carro revisado, você não vai ter dor de cabeça. As outras versões dele também, com motor 1.6, vale super a pena. Só fique atento se for com câmbio automático. Até 2015, ele tinha um câmbio AL4, de 4 marchas. Além de ser um câmbio não muito confiável, apesar de já ter algumas melhorias e passa a ser chamado de AT8, é um câmbio que segura um pouco o desempenho do carro e aumenta o consumo, por ter apenas 4 marchas. A partir de 2016, ele já passa a ter um câmbio Aisin, utilizado por quase todos os outros Peugeot, que tem 6 marchas. Em relação a esse modelo aqui, ele utiliza o motor 1.2 PureTech de 3 cilindros que é flex, gera 90 cavalos com álcool e 84 cavalos com gasolina a 5.750 RPM.
Ele tem 13 kg de torque com álcool e 12,2 kg de torque com gasolina, a 2.750 RPM. Você até pode pensar que é pouco, porém, se você levar em consideração que esse carro pesa apenas 1.073 kg, é um desempenho ok para um carro pequeno. O câmbio dele é um manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 12,8 segundos, que é quase o mesmo 0 a 100 de um Corolla híbrido. E ele atinge uma velocidade máxima de 177 km por hora. O desempenho dele no dia a dia é ok, principalmente se você for rodar mais dentro da cidade, que é a proposta desse carro. Se você quer um carro mais para fazer viagens, 1.6 vai ser muito mais interessante. E o consumo dele é surpreendente. Dentro da cidade, com álcool, ele faz 10,9 km por litro. Já com gasolina, 15,1 km por litro. Na rodovia, esse consumo passa para 11,7 km por litro com álcool e 17 km por litro com gasolina. Isso aqui é a média oficial. Muitos donos conseguem fazer algumas médias melhores do que essa. 208 é um carro que muitas vezes é injustiçado e pouco procurado, mas é uma excelente opção, principalmente hoje em dia que a maioria das pessoas visam a maior economia de combustível possível. E estamos em outro tempo. Tem muita gente que pensa que Peugeot hoje em dia ainda é bomba, mas não é. É um carro que está melhorando cada vez mais de revenda, muito mais confiável e vale super a pena. Custo-benefício de alguns modelos da Peugeot é imbatível. E para fechar a lista de hoje, eu separei não só um carro que é esquecido e encalhado no mercado de usados, mas uma categoria num todo, que é o Volkswagen Golf Variant MK7. Todo mundo sabe que, infelizmente, as peruas ou wagons foram totalmente esquecidas, principalmente aqui em nosso mercado brasileiro. São carros que eu acho muito mais interessantes do que os SUVs, já que tem um porta-malas maior e normalmente acabam entregando muito mais. Porém, hoje em dia, acaba sendo destinado a um público bastante específico. E para quem quer um carro legal, divertido e familiar, tem o Volkswagen Golf Variant, uma excelente opção que ninguém lembra no mercado de usados. Esse modelo chegou aqui no Brasil em 2015, totalmente baseado no Golf Hatch. Logicamente, não carregava só o nome dele. Tanto o Variant quanto o Hatch tinham a mesma plataforma, a mesma largura e entre eixos. A diferença mesmo é a partir da coluna C. A Variant se estende um pouco mais por ser uma wagon, o que dá um porta-malas bem maior e passa para 605 litros, praticamente o dobro do hatch. O Variant tinha apenas uma versão em 2015, a Comfortline, porém eu gosto mais dos modelos de 2016, que ganhou a versão Highline, e algo legal que ele podia ter o câmbio manual. É bem difícil achar essas versões que saíram com o câmbio manual, mas vale super a pena. E a partir de 2016 também, ele recebeu um câmbio convencional de 6 marchas, deixava de lado o modelo DSG, que tinha uma confiabilidade mecânica não tão boa. Para quem busca equipamentos e tecnologias, ainda assim é um carro bastante ideal, mesmo já tendo bastante tempo de lançamento. Ele bate de frente com vários carros lançados hoje em dia. Tem vários sistemas semi-autônomos de tecnologias e chama muita atenção. Mas muitos dos equipamentos também eram opcionais, então existem os pacotes Standard, Elegante e Exclusive. Todos os pacotes também contam com o opcional do teto panorâmico, que deixa o interior dele muito bonito. Porém, a sua mecânica era de série em ambas as versões. Ele utiliza o famoso motor 1.4 TSI Turbo com injeção direta. Aqui ele ainda é monocombustível, gera 140 cavalos a 4.500 RPM e 25,5 kg de torque a 1.500 RPM. O câmbio dele pode ser um manual de 6 marchas ou um automatizado de dupla embreagem que tem 7 marchas, o DSG, mas a partir de 2016 esse câmbio foi substituído por um Aisin convencional de 6 marchas, que é muito mais confiável, aliás. Ele faz de 0 a 100 em 9,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 205 km por hora. Por ser um carro que já adota o downsize, ele tem um consumo muito bom, dentro da cidade 11 km por litro, rodovia 13. É uma mecânica já até bem conhecida na Volkswagen e equipa até alguns carros de entrada hoje em dia. No geral, é uma mecânica muito confiável, não vai te dar dor de cabeça, principalmente se você manter todas as revisões em dia, já que todo carro deve ter isso.
Um Golf Variant do ano de 2016 você vai achar na faixa de preço entre 80 e 120 mil reais. Vale super a pena, é um carro muito legal. Sinceramente, se eu estivesse buscando um carro com um apelo mais familiar, eu escolheria o Golf Variant. Principalmente porque é uma das últimas wagons aqui no Brasil e daqui a alguns anos vai ser um carro que, ao meu ver, vai se valorizando cada vez mais. Assim como o Golf, também tem o Passat Variant, que é uma geração anterior a esse Golf e vale super a pena. Também tem o Jetta Variant. São carros excelentes, totalmente esquecidos, muitas das vezes desvalorizados em relação aos sedãs e principalmente os SUVs. Vale super a pena se você quer um carro com um excelente custo-benefício. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!